Olá, eu me chamo Ângelo Sampaio, sou professor de literatura e hoje nós vamos falar sobre a obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Com certeza alguma vez você já deve ter ouvido esses versos. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse é um dos mais célebres poemas que Drummond já publicou em sua carreira, conhecido em larga escala por seus leitores e mesmo por aqueles que não são leitores tão assíduos de poemas. Ele compõe um dos 49 poemas publicados nessa obra reunida e acredite, imagine que essa preciosidade tão disruptiva a título de poemas clássicos, dando continuidade a um processo iniciado pelos primeiros modernistas lá de 1922, quase foi para o lixo. Isso porque Drummond, depois de reunir, de fazer uma seleta de alguns poemas que ele havia escrito, resolveu que não iria mais publicá-los. Achava que eles não eram bons o bastante para chegar a um grande público. Quem nos ajudou com essa tarefa para que ele mantivesse a ideia de uma publicação dessa obra, dando força, dizendo que eles eram bons sim, para que eles pudessem chegar ao público, foi um outro importante poeta, inclusive participante ativo da Semana de Arte Moderna de 1922, o Mário de Andrade. Ambos se corresponderam a vida inteira, eram muito amigos, trocavam muitas ideias, então dessa forma foi que o Drummond acabou acatando a ideia de publicar não só esse poema, mas como os demais que compõem essa seleta. O convencimento se deu, obviamente, de uma forma muito perspicaz por parte do Mário de Andrade, que, uma vez já tendo lido boa parte desses poemas, falou para o Drummond que ele não tinha mais direito sobre essa obra. Essa obra já tinha aí um grande público, ele já tinha leitores e, portanto, ele não podia furtá-los dessa leitura. Assim nasce a obra. E aproveitando já um pouco o gancho com esse poema tão célebre, a gente já consegue identificar muitas características da poesia drummondiana. A gente está falando de um poema que foi duramente criticado por ser repetitivo aos olhos de alguns leitores, mas que é fruto de uma genialidade quando você consegue entender a profundidade que ele busca alcançar. Nós estamos falando que no meio do caminho tinha uma pedra. Estamos falando de um autor que muitas vezes versará em seus poemas, não só nessa obra, mas em outras tantas, sobre as agruras da vida. As pedras aqui também traduzem-se com toda certeza as críticas que Drummond recebeu, assim como outros poetas do modernismo ali do início do século XX, nessa disrupção em relação a poemas parnasianos, poemas simbolistas, os tidos poemas clássicos, uma vez que a gente está trabalhando com uma nova perspectiva e ainda hoje algumas obras, isso é perceptível, não só obras poemáticas, mas obras pictóricas, escultóricas, causam um certo espanto para o público quando ela não se revela de uma forma tão direta, tão clara. Então nós estamos falando de um poema, sim, que apela para a simplificação, para a repetição, mas que vai versar sobre as pedras que encontramos no meio da vida, os problemas pelos quais nós temos que passar e conseguirmos burlá-los, certo? Estamos falando também de um poema que vai versar sobre uma outra característica que vai se repetir muitas vezes na obra de Drummond, que é o memorialismo. Quando ele fala dessas imagens que nunca serão esquecidas, nessas retinas tão fatigadas, tão cansadas, nós estamos falando do memorialismo. E o memorialismo é, portanto, uma outra característica muito recorrente para Drummond. Esse retorno, muitas vezes, ao passado, à infância, à cidade de Itabira, onde nasceu,
a pessoas com as quais ele conviveu em um dado momento de sua vida e que de alguma maneira lhe trouxeram algum ensinamento. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes, se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Não menos popular que No Meio do Caminho, o poema de Sete Faces, esse que acabamos de ler e que abre a obra Alguma Poesia, traz uma composição um tanto quanto fragmentada. Também é uma das marcas da obra de Drummond. Essa fragmentação, inclusive, foi utilizada em outras épocas por outros poetas, e inclusive por alguns estilos bastante conhecidos do público, como o tropicalismo, por exemplo. A Águas de Março, de Tom Jobim, também trabalha com essa técnica de fragmentação. Mas a ideia aqui é colocar o poeta num mundo em que ele observa e é observado, em que é tomado por pensamentos, é tomado por reflexões, tomado por memorialismos, como a gente já falou, e dessa forma todas essas imagens e ideias se agrupam a contar essa pequena narrativa, quase que uma narrativa mesmo dentro desse poema. Esse poema se inicia com o próprio Drummond refletindo, fazendo aí uma autobiografia, quando ele diz que foi predestinado por um anjo torto, e tão torto quanto ele seria na vida, gauche, torto à margem, um tanto quanto estranho, e isso talvez reflete inclusive o próprio ato de ser poeta num momento de transição, como o que o modernismo trouxe, quebrando aí, portanto, cânones clássicos da poesia no Brasil. Dessa forma, ele começa a passear, dentro de um bonde que traz ali um quê de isolamento, são tantas pernas, mas ao mesmo tempo não há ninguém com quem ele se comunique. Ele, em algum momento, é um homem sério por trás de um bigode, também tão fechado e tão incomunicável quanto. As casas que espiam as pessoas que passam. E lá no final, todo esse poema é amarrado por uma comoção, por um sentimentalismo, por um intimismo também muito comum à obra poemática de Drummond. Dessa forma, nós podemos também analisar que nós estamos falando, há um contexto histórico muito importante dentro desse poema, porque todo esse quê de abandono, quando ele faz referência à Bíblia, se sabias que eu era fraco, por que me abandonastes? Nós estamos falando de um país, do mundo de modo geral, que no início do século XX, essa obra foi publicada nos anos 1930, nós estávamos passando por um período entre guerras, nós estávamos passando por um período de muita impassibilidade, de muitas inconstâncias. Então, isso também é um reflexo, não só em alguma poesia, mas em outras obras de Drummond. Esse quê de pessimismo, esse quê de desesperança. E muitas vezes ele vai buscar, inclusive, outros concidadãos, digamos assim, com quem ele possa se esperançar, porque essa esperança está um tanto quanto abalada. Então, o poema de Sete Faces, que abre essa obra, já consegue reunir características primordiais do que Drummond vai nos apresentar nos demais poemas dessa seleta. Por fim, caro aluno, não esqueçamos de outras temáticas abordadas nessa obra, como temas sociopolíticos, críticas sociais, muitas vezes feito até com um pouco de piada, um tom de pilhéria, mas com muita seriedade também no que está se criticando.
e claro, a temporalidade dos temas, né, que remetem ao sentimento, que comovem o público, é que fizeram com que Drummond permanecesse, mesmo depois de um século, quase um século da publicação dessa obra, tão querida na memória do leitor. Então, um detalhe também muito importante, caro aluno, para o vestibular, né? Você deve ter percebido aí na análise dos poemas que fizemos, a utilização de recursos como verso livre, a não preocupação no estabelecimento de rimas, a repetição proposital de alguns versos, a enfatizar a ideia principal trazida pelo poeta, por esse eu lírico dentro desse poema. Então, todos esses recursos são propositais e se casam também com o tempo em que esse poema está inserido. Falamos um pouco ao início, mas vale repetir. Estamos falando da segunda geração modernista. Drummond traz, com essa obra, uma espécie de transição entre os primeiros modernistas de 1922, que rompem com a perspectiva tradicional, não só da poesia, mas de todas as outras expressões artísticas, mas é a segunda geração que vai conseguir melhor organizar, melhor sistematizar, não só com Drummond, mas com outros tantos de sua época, trazendo uma continuidade à proposta inicial da geração de 22. Então, atente-se para isso. Os vestibulares, de modo geral, gostam de trazer esse contexto histórico em que a obra se insere e que muitas vezes justificam as técnicas temáticas, a elaboração das estrofes, a escolha de palavras, o jogo das palavras que compõem esse poema e que também lhe dão uma grande representatividade a título de uma melhor interpretação. Espero ter ajudado e até a próxima.